Fala pessoal, beleza? Boa noite. Estamos aqui para mais uma causinha sobre um tema que eu bato muito aqui e para mim é o mais importante dos criativos, né? Hook e pós-hook. Então hoje o foco aqui é nos pós-hooks. A gente já fez algumas aulas sobre hook, então vamos enfatizar hoje os pós-hooks e por que que ele é tão importante, tá? Como tem muita gente aqui que falou que é a primeira vez que está participando de alguma calminha, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Cauã, aí vocês já sabem. Tenho 19 anos, sou copywriter desde os meus 16, 17, vai. E eu demorei assim, pra virar mesmo, pra começar a acertar a primeira cópia, eu demorei um ano. Então eu passei um ano sem acertar, estudando todo dia e tal, trabalhando. Demorei um ano pra acertar. E assim, um ano de luta, viu, filho? Todo dia eu fazia 10 body, 15 body por dia e não acertava nada. E aí, quando eu entendi essa parada de pós-hook, hook e criar do zero, né, que foi quando eu fiz essa engenharia reversa no meu processo de escrita, foi quando eu destravei, né? Então, de um ano, sem acertar nada, do ano seguinte, eu fiz mais de 100 milhões como copy, né? Então, acertei VSL, acertei anúncio, acertei e-mail, acertei pré-sell, acertei microlead, tudo que vocês imaginarem de copy aí, eu já acertei pelo menos uma vez, tá? Principalmente o SL, que foi o meu mais forte ali. Mas também já acertei muito Ed e tal. Eu era cop shift também, hoje tem uma operação própria. E é isso. Beleza? Vamos lá pro material, que é o que importa. O que que é pós-hook, galera? Pensem no pós-hook como uma continuação do hook, fechou? Então a gente tem o hook ali. Vocês sabem qual que é a importância do hook, provavelmente ele é o 80-20 ali do nosso criativo. E o hook ele funciona como um soco na cara do nosso lead. Então tá lá todo mundo disputando a atenção do nosso lead, né? Para quem não sabe, lead é o nosso cliente. Existem dois tipos de lead. O lead que é o nosso cliente e o lead que é a lead da nossa VSL. Então a gente tá lá, todo mundo querendo a atenção daquele lead, mandando ele para uma nova página para ele efetuar um novo pagamento. E assim, ele não espera comprar nada, então tá todo mundo querendo comprar a atenção dele e converter ele num cliente. Beleza? E um hook, ele é um soco na cara. E o que é que um hook bom contém, tá? Isso aqui é um padrão, né? Se vocês analisarem qualquer criativo que tá escalando, que já escalou, que escala hoje, enfim, qualquer criativo, assim, que bateu milhões, ele possui esse padrão aqui, tá? Que é um nome chiclete forte, então é algo que chama atenção. Um ponto importante, nome chiclete não precisa necessariamente ser truque de alguma coisa, receita de alguma coisa, ritual de alguma coisa, tá ligado? Então, pode ser um contexto de uma frase, pode ser um nome do mecanismo do problema. Exemplo em diabetes, que é muito forte a galera usar. Parasita diabético. É um nome chiclete que dá pra usar no hook. Então, o hook, ele, primordialmente, ele vai ter algo que chama atenção, beleza? Isso falando sobre copy. Obviamente, vai ter algo que chama atenção no quesito edição, fechou? Então, no quesito edição também existe algo que vai chamar a atenção ali, que funciona como um nome chiclete, vamos colocar dessa forma. Depois disso, outro padrão, né, que eu notei, e que se vocês analisarem qualquer anúncio, vocês vão notar, é que todos os hooks que escalam, eles possuem uma promessa, seja ela direta ou indireta. Como assim direta ou indireta? Tu não precisa necessariamente falar que aquela pessoa vai atingir determinado objetivo. Tu pode deixar subentendido que isso vai acontecer, entendeu? Vamos lá. Qual é a promessa dessa call aqui? Eu falei que ia ensinar pós-hook pra vocês, e eu falei que foi o que me destravou e fez eu deslanchar como copy. Subentende-se que se vocês aprenderem isso, vocês também vão destravar como copy e vão ganhar muita grana. Então é uma promessa indireta. Ficou claro essa parte aqui? Deu pra entender o que é uma promessa direta e indireta? Digam aí no chat, tá? Beleza. O que que seria uma promessa direta? É eu falar, se vocês participarem dessa call, vocês vão aprender como fazer pós-lucro para ganhar muito dinheiro. Isso seria uma promessa indireta. E isso é muito comum em criativo também, mas também existe a indireta. Terceiro padrão. Nos criativos que escalam, o hook ou ele promove um benefício, ou ele vai atacar uma dor. Como assim? Ou ele vai promover algo que o cara quer muito, exemplo de emagrecimento. Então a gente pode ir para duas vertentes no emagrecimento, promovendo um benefício. Então eu vou prometer que aquela mulher vai emagrecer. E eu posso atacar uma dor, né? Que eu vou falar, teu marido não te ama mais porque tu tá
15 quilos acima do peso. Eu tô atacando uma dor. Então também é um padrão que a gente encontra em hooks que escalam, beleza? E o pós-hook serve para deixar isso ainda mais forte, tá? Então o pós-hook reforça e melhora o que tu tá falando, beleza? Então é basicamente isso. Deu pra entender? Hum. Realmente digam se deu pra entender, porque a gente vai entrar agora no conteúdo um pouco mais denso de copy. Se tiverem dúvidas, falem, que agora é realmente um pouquinho mais denso. Beleza, bora lá. Bora vamos lá. Por que que pós-hook é tão importante? Por qual motivo eu dou tanta ênfase nisso? Já diria o maior copywriter do mundo, tá? Pra quem não conhece, é o Gary Bencivenga. Ele é o copywriter que ele teve a maior taxa de assertividade da história. Da história, da história, da história, da história. Então, assim, é um cara bem bizarro. E ele fala, né, algo que é muito forte dele, que é que o mais importante do seu funil de vendas, da sua carta de vendas, da sua oferta, é a lista. O que que é a lista, galera? Lá em 1900 e bolinhas, o copywriting funcionava através de cartas. Então, eles tinham uma lista de clientes e eles mandavam cartas para esses clientes. Essas cartas de vendas tinham o papel de vender algo em específico, tá? Então, o que que é essa lista? É os clientes. E por que que a lista é tão importante? Porque a lista qualificada facilita a venda. Vocês concordam comigo que se a gente tem uma lista muito qualificada, né? Uma lista onde aquelas pessoas já querem comprar, automaticamente o nosso poder de oferta não precisa ser tão agressivo, nossa oferta não precisa nem ser tão boa para vender, porque o cara já queria comprar aquilo. Faz sentido? Então, se a nossa lista ela for qualificada, automaticamente o público chega mais, o público se torna comprador e adquire o nosso produto ainda mais fácil porque ele já queria aquilo, tá? Ele já procurava aquilo. Então, isso é a lista. E por que que eu tô trazendo copy antiga, Gary Venga, falando de tudo isso? Porque hoje no nosso mercado, a lista qualificada, ela vem através de hook pós-hook, entendeu? Então, a forma que a gente consegue qualificar o nosso público e qualificar a nossa lista é através do hook e do pós-hook. Por quê? Pensem o seguinte, a gente está lá, estamos no centro da cidade, caiu até meu óculos, estamos no centro da cidade e nesse centro da cidade tem 15 vendedores, 20 vendedores tentando puxar eles para cada loja, né? Então, vamos supor, tem uma rua só de eletrodoméstico, tem 20 vendedores fazendo tu entrar na loja dele, tá? Tu concorda comigo que o vendedor que tiver melhor vestido, tiver a melhor aparência, tiver a melhor voz e que falar algo que vai te atrair para a loja dele, ele vai ter mais chances de vender? Faz sentido esse raciocínio? Digam aí. Então é basicamente a mesma coisa, tá? Se você, o Facebook ele é basicamente ele é uma vitrine hoje, né? Então as redes sociais elas são uma vitrine para produtos. Então, tem milhões de vendedores tentando te vender algo. Automaticamente, se tiver um que tá bem vestido, que tem uma voz boa, que tem uma entonação legal, tem uma aparência bonita, consequentemente ele vai atrair mais tua atenção. E o que ele fala também. E o que que é essa vestimenta, essa entonação? Isso é o quesito edição do nosso criativo. O quesito copy é o que ele fala para te prender e fazer entrar na loja dele. No nosso caso, no nosso funil, beleza? Então, hoje o hook pós-hook ele é importante por causa disso. A gente consegue segmentar a nossa lista. Segmentando a nossa lista, o público que vai chegar na nossa VSL é um público mais quente. Então, ele vai chegar com mais intenção de compra. Por quê? Esse cara já queria comprar aquilo, ele já queria reverter aquele problema, entendeu? Então, essa que é a ideia. Deu para entender essa questão aqui de lista? Também, se vocês não tiverem entendido isso aqui, meu amigo, loucura. Beleza, bora lá. Agora eu separei aqui com vocês alguns criativos que eu escalei, tá? E eu vou apresentar para vocês os pós-hooks dele. Eu quero mostrar esse aqui em específico de type, tá? Vamos lá.
Vamos pro primeiro. Hulk. A super receita japonesa que repara suas células e reduz o açúcar no sangue enquanto você dorme. Vamos começar primeiro no Hulk, tá? Algo que chama atenção, nome chiclete. Tá aqui, já encontramos. Super receita japonesa. Promessa: repara suas células e reduz o açúcar no sangue. Já viemos com a promessa aqui. Benefício: a gente promoveu um benefício enquanto você dorme. Então aqui já vem o padrão que eu falei pra vocês. Nome chiclete forte, algo que chama atenção. Promessa direta nesse caso e promove um benefício. Top. Eu venho com o Poizuki, deixando ainda mais forte o que eu falei. Esse é o melhor remédio do mundo para tratar o diabetes. Com essa receita que você está vendo, você nunca mais terá que se preocupar com diabetes tipo 2. Não se trata de medicamentos que seu médico prescreve, que geralmente vêm com efeitos colaterais indesejados. Estou falando de uma receita 100% natural, com ingredientes que você já tem em casa. Então, basicamente, galera, esse criativo aqui, ele é 50% de Poizuki Hulk, tá? Porque depois é só CTA. Depois disso aqui é só CTA, não tem mais nada. Então, o Poizuki é isso aqui tudo, ó. É toda essa parte, vou deixar até em vermelho. É toda essa parte aqui, tudo isso aqui é Poizuki. E esse aqui é o melhor exemplo para vocês entenderem como eu aplico o Poizuki aqui na prática, tá? Então, é basicamente dessa forma. Eu faço um hook, depois faço pós-hooks fortes, tão fortes quanto o hook, só que de uma forma que fica conectado, entendeu? Não fica uma parada viajada, né? Eles conectam entre si. E é muito importante saber diferenciar pós-hook de empilhamento de gancho. Empilhamento de gancho é outra coisa. Pós-hook, ele é bastante conectado entre si, beleza? Vamos dar de exemplo outro nicho aqui. É, Meu marido tem 63 anos, mas depois que ele começou a fazer esse truque do sol, ele fica de pé em 15 segundos. Aqui a gente tem duas segmentações, né? Dois nomes chicletes ali. Primeiro, 63 anos já é uma segmentação, é algo que chama atenção. Então a gente já faz uma segmentação inicial. Junto disso, truque do sal, né? É um nome chiclete muito forte, beleza? Depois a gente vem com ele fica de pé em 15 segundos. Isso aqui é a promessa. Na verdade, isso aqui é o benefício, tá? Esse é o benefício. E a promessa é indireta. Então quer dizer que depois que ele fizer isso aqui, ele não vai mais sofrer com problemas de disfunção erétil. É basicamente isso, é uma promessa indireta. Então subentende-se que isso vai acontecer, beleza? Epa, trocar a cor. Então subentende-se que isso vai acontecer. Depois a gente vem com esqueça os comprimidos e as bombas. Basta fazer esse truque para ficar de pé em 15 segundos. Pode parecer bizarro, mas sua esposa ou namorada vai lhe agradecer por assistir esse vídeo. Vá até a sua cozinha, pegue uma pitada de sal e experimente esse truque de 15 segundos. Descoberto por cientistas de Harvard que já ajudou 120 mil homens a ficarem excitados sempre que quiserem. Esse truque fácil fará com que seu amigo fique duro como uma rocha naturalmente sem sair de casa. Isso porque esse truque de 15 segundos aumenta o fluxo sanguíneo para seu membro em 342%. Tudo que você precisa fazer é esse truque de 15 segundos durante o banho e verá a mágica. Esse truque tem sido usado pelos principais atores adultos nos últimos 5 anos para manterem um pênis duro como uma rocha. É o segredo deles para eles ficarem de pé sempre que quiserem. Além disso, não importa a sua idade, pode ter até 80 anos. Se usar esse truque, você sempre estará pronto para a ação e acordará com a barraca armada. Então, assim, esse hook aqui é inteiro de pós-hook, entendeu? Esse criativo é inteiro de pós-hook. E ele sozinho vendeu, bem dizer, 5, 6 milhões de reais, entendeu? Ficou claro o que que eu falo sobre pós-hook? Beleza, que aqui junto dos pós-hooks eu vou conectando outras coisas. Vou conectando ali uma universidade, vou conectando atores pornôs, mas todas as frases aqui ela tem um objetivo: gerar cada vez mais dopamina para que o cara fique preso e ele pense: meu Deus, eu preciso clicar no botão que esse cara sugeriu e eu preciso assistir o que ele tem a dizer para mim, entendeu? E por que que isso é tão bom, tá? Hoje o pessoal está viciado em dopamina, ainda mais em nichos como emagrecimento e disfunção erétil, onde a dopamina ela é muito forte nesses nichos, tá? Então, esse tipo de pós-hook mais exagerado costuma dar muito bom, mais longo, entendeu? Então é uma parada que eu gosto muito de fazer. Ficou claro aqui sobre pós-hooks? Agora vamos, vocês querem saber ali. Vou criar um aqui com vocês.
Qual a diferença entre pós-hook e empilhamento de gancho? Empilhamento de gancho, tu vai só pegar outros hooks e colocar um na frente do outro. O pós-hook, ele faz parte do teu body, entendeu? Então, o pós-hook, a ideia dele é que ele seja no teu body, ele conecte com os hooks que tu vai escrever, entende? E ele conecte um entre o outro. Mas o pós-hook é formado por quais aspectos? Promessa, benefício, entendeu? Basicamente. Pode falar um pouco da diferença de pós-hook e empilhamento de gancho? Cara, empilhamento de gancho é você plugar hook um em cima do outro. Pós-hook é você conectar vários hooks para deixar a mensagem ainda mais forte, tá? Qual que é o papel do pós-hook? Deixar a primeira frase que o cara ouviu ainda mais forte. Então, é deixar o hook ainda mais forte. Maximizar a força do hook de vocês. Deu para entender? Ficou claro? Basicamente, nesse caso, qual a diferença entre pós-hook e body? Nada, o pós-hook ele faz parte do body, entendeu? Qual elemento você considera mais importante nesse pós-hook? Promessa, benefício, credibilidade, autoridade, superestrutura? Tudo, entendeu? Tudo. O primeiro pós-hook eu gosto de começar com uma promessa. E depois eu vou mesclando. Ah, depois vem a superestrutura, depois vem credibilidade. Eu gosto de fazer vários, 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 vários e vários. E aí, conforme vocês vão atuando em certos nichos, vocês vão perceber que existem padrões que dão mais certo, entendeu? Seria um body mais dopaminérgico, então? Basicamente. Então, meu body não retém o lead? Quer dizer que meu pós-hook é fraco? Basicamente. Teu body ali, ele não é tão dopaminérgico, ele não faz o cara ficar tão preso, ele não faz o cara sentir tanto tesão pra ir pra próxima página, entendeu? Essa que é a ideia. Beleza, eu vou criar aqui um com vocês. É... Pós-hook. Pós-hook ele precisa ter no máximo quantas linhas? Não se limitem a regras, tá? Só precisa deixar o hook mais forte. Basicamente isso. É deixar o body mais dopaminérgico, mais atrativo, mais atraente, mais sexy o body de vocês. Não se prendam a questões de estrutura, fechou? Vamos lá, escolha um nicho aí pra gente fazer um hook e alguns pós-hooks aqui. É como discorrer a Big Idea que o Hulk trouxe? Basicamente. WL, 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 ED, diabetes. E aí, galera, bora, mandem aí. Não sei se vocês querem WL. Vai ser WL. Bora lá. Ah, meu marido riu de mim. É, não, vou fazer outro. Ah, meu marido chamou a polícia para mim porque não me reconheceu depois que viajei. Depois que voltei da minha viagem do Japão e usei o truque da gelatina por 15 dias. Segundo ele, eu estava magra demais. E eu concordo. Só separar aqui o que é body. Porque em menos de 15 dias eu perdi 67 pounds. Viajei com um amigo para o Japão e descobri como as asiáticas fazem para terem aquelas cinturas, mesmo comendo arroz e doces todos os dias. O segredo está na
O truque da gelatina, que faz parte da rotina diária delas. Eu passei a mesma receita para minha mãe. Eu passei o mesmo truque para minha mãe. Para minha mãe. E ela perdeu 39 pounds nos últimos 7 dias. Aí depois aqui eu expandiria para isso funciona porque blá 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 blá. Entendeu? Eu expandiria para o mecanismo. Um spoiler ali do mecanismo. Mas aqui eu reforcei o meu hook, deixei ele ainda mais forte e adicionei elementos que fazem a pessoa prender e ela ficar querendo pensar, meu Deus, qual é esse segredo asiático? Qual é esse segredo japonês? O que que é esse truque da gelatina? Então ficou claro aqui para vocês entenderem? Em vez de magra demais, posso trocar para chegar ao meu peso dos sonhos? Ah, pode. Beleza? Deu para entender, galera? Digam aí. Vocês estão tímidos, pô. Isso tudo é pós-hook? Mano, pós-hook é até aqui, ó. Epa. No caso de uma demodelada, ele já vai ter o pós-hook próprio. Eu criando um novo e mantendo um antigo, vai acabar sendo um pilhamento. Como fica o pós-hook nessa situação? Aí tu vai conectar. Não vai só jogar outro, tu vai fazer sentido entre os pós-hooks. Esse blá 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 e a CTA? É. Encaixar na roupa desejada. Ah, mas aí vocês escrevem como vocês quiserem, entendeu? Tô só explicando a premissa do que é pós-hook. Considera isso importante, independente da fonte de tráfego. Eu acho que cada fonte tem uma peculiaridade. Mano, todas as fontes, se vocês forem analisar, vai ter essa base, entendeu? Esse padrão de hook e de pós-hook. Às vezes os pós-hooks em outras fontes não vão ser tão longos, mas vai ter pós-hook, entendeu? É um padrão bem forte. Beleza? No caso, você vai empilhando promessa, credibilidade, benefício, etc. Exatamente. Exatamente. E aí, ficou claro? Material sobre pós-hooks. Não é algo que era muito longo, tá? Então eu falei que era rapidinho, mas que assim, foi game change, tá? Na minha carreira, como copy. Depois que eu entendi isso aqui, eu comecei a acertar anúncio atrás de anúncio, tá? O pós-hook acaba quando a explicação começa, ou dá pra fazer uma explicação de pós-hook? Dá pra fazer a explicação de pós-hook também. Empilhando isso, mas mantendo a congruência com o que o Hulk trouxe. Exatamente. Sempre bom te ver sabendo do zero, didático. Tamo junto. Você vai mandar o link desse Mind Master aí só pra quem tiver aqui na call. Na verdade, só pra quem tirar foto e marcar no Insta. Vamos lá, galera. Dúvidas, dúvidas, mandem dúvidas aí. Respondeu umas 5, 10 perguntinhas e vamos pra cima. E quem não tem Insta, faz o L. Esse doc, se você analisar uma transcrição do Eds original, mas doc original, aquele que você mandou o editor, seria alguma. Posso mostrar? Posso, posso. Faz a pose, vai. Show, tá bom também. Precisa de muita pose. Eu vou mandar aqui um documentozinho pra vocês, vocês mandarem pro editor. Aí, ó. Printei você fazendo careta. Se postar, não ganho o mapa mental. Com careta. Vamos lá, dúvidas, galera, dúvidas. Ó, um pós-o que é sempre com disparo de dopamina, mais benefícios e promessas? Exato.
Essa que é a ideia. Porque hoje todo mundo tá viciado em videozinho rápido, em TikTok, em Reels, Facebook. Então a ideia é manter essa dopamina, entendeu? É se adaptar ao que o mercado faz. Beleza? Ó, e funciona pegar uma D-validade e trocar só o pós-hook? Hoje em dia, não. Tipo assim, até funciona, mas sua taxa de assertividade não vai ser tão alta. Entende? Se for em rede diferente do Facebook, é válido, mas Facebook hoje só isso aí não funciona, não. O Twitter também pode usar? Twitter. Quais os produtos em alta atualmente? Não se prende por produto, se prende por nichos. O nichos em alta é o que sempre dá certo. Memória, emagrecimento, disfunção erétil, diabetes. Então a ideia é ir criando, no caso, modelando de nichos primos. Aí já é outro tema. Aqui é sobre pós-UC, mas sim, aí criando pós-UCs. É... Mano, uma pergunta pode ter mais como você vê os anúncios tão camuflados com imagem na biblioteca de anúncios. Eu vou trazer. Vou estudar sobre isso aí, porque hoje eu não minero mais na biblioteca de anúncios, né? Mas o meu gestor, ele sabe como que quebra isso aí, eu passo pra vocês. Cauã, tem uma dúvida sobre entrevista. Quando tu fazia o Forms, fazia a jornada da herói, tô contando? Não, mano, pior que não. Assiste a aula de Forms lá do Simas, vai te dar uma base boa. É... O Hulk for assertivo. A chance de vender, a grande de vender muito, a grande chance de vender é alta, né? Acredito que seja isso que tu queria perguntar. É alta, mano. Se tu acertar o Hulk, tu acertar o pós-Hulk, é isso que faz teu anúncio realmente escalar, entendeu? Mano, tem mentoria? Tem. Ó, mostra como você manda os comandos para o editor. Mostra, calma aí. Eu mandei o documento aqui, ô Nicole. Vou mandar de novo. Esse aqui, ó. Vem o que nela? Acho que a gente tá perguntando da mentoria. Ah, funciona assim, são 3 meses de acompanhamento. Aí nesses 3 meses são calls semanais, uma a duas calls por semana. E aí nessas calls eu reviso os ads de vocês, né? Então o planejamento é primeiro ensinar ads, depois eu ensino microlead e depois eu ensino básico ali de VSL, porque ensinar tudo sobre VSL em 3 meses é embaçado, é algo um pouco mais complexo, mas eu ensino o que vocês precisam para começar a ganhar dinheiro, né? E aí tem duas garantias na mentoria. A primeira, 45 dias vão estar dentro de uma operação, né? Então é uma das garantias que eu coloco. Porque geralmente sempre vem muita gente aqui querendo copy júnior, né? Então eu sempre indico os mentorados que estão na mentoria individual. E a segunda garantia é que em até 90 dias você coloca pelo menos um 10Kzinho no bolso ali com os ensinamentos. Tem alguns mentorados aqui na cal, eu acho. Quem tiver, fala aí no chat o que vocês acham e tal. Faz o pitch pra mim. Ah, Mas no geral é isso, tá? E aí essas duas garantias estão em contrato, a gente assina o contrato e tal, com os nossos dados. Por que que eu faço contrato? Porque eu sei que minha metodologia é boa e todos os mentorados aqui, bem dizer, têm muitos resultados, tá? Então, assim, não existe mentorado meu que não ganhou grana e não pagou o investimento inicial. Causão, quais critérios tu usa quando vai escolher um mecanismo do teu ads? O mecanismo é da nossa VSL, tá? 100% da nossa VSL. Como gerenciar lateralizar ads em consideração da sua formação, que só substitui o que não funciona? Vou fazer uma nova call sobre isso. O modelão de nichos primos pegando a mesma estrutura visível. Esse modelo de pós-hook continua funcionando? Com certeza. Pós-hook é pra tudo. Nisso como memória e diabetes, que botam mais em conspiração. Pós-hook seria mais em cima da curiosidade de conspiração? Exato. Hoje você usa alguma IA para escrever? Não, hoje não. Qual o valor da mentoria? Atualmente está 5K. Qual a segunda garantia? Segunda garantia é que até o final da mentoria vocês colocam pelo menos 10K no bolso em contrato assinado via DocSign. E eu faço isso aí porque não é muito difícil um copy hoje de ads ganhar 10K, tá? É bem fácil, na real. Tem gente que provavelmente é mais burra do que vocês estão vendo aqui na call, menos esforçado, bem menos, mais burro, menos esforçado, e tá fazendo mais grana que vocês. Porque ele. Hoje é fácil escrever ads se você tiver a metodologia certa. Se vocês não entrarem em OP depois da mentoria dele, é porque vocês não estão seguindo. É o Lucas Brito?
Ah, galera, o Lucas Brita é pica, tá? Ele foi mentorado meu. Hoje ele já bateu os 8 dígitos, de boa, de boa, de boa. Já fez mais de 10 milhões com copy. É o Lucas mesmo? Ou eu tô confundindo? Muito massa as calças, são igual a Sniper, direto ao assunto sem enrolação. É, eu não gosto de enrolar muito, não. Vender PDF ou PF? PDF. Eu acho que se for info é e-book, entendeu? O pós-hook pode ser mais agressivo que o próprio hook? Eu curto. Prazo da mentoria, acredito que você fala de tempo, né? São 3 meses. 3 meses ali, a gente tem uma call ou duas calls por semana. Depende de quão rápido tu faz as tarefas que eu te mando. Entendeu? Eu mando a metodologia é basicamente assim, eu mando alguns materiais, e eu peço para tu escrever algumas copies e eu reviso essas copies que eu pedi para tu fazer na call seguinte. Aí eu vou explicando o que que tu errou, o que que tu acertou e para onde que tu tem que seguir. Mentoria tá 5K? 5K. Até 12 vezes. Com as próximas aulas da imersão já tem data? Essa semana vai sair a última call da imersão. Só faz mentoria individual? Só individual porque aí é mais garantido, entendeu? É mais garantido, eu consigo aplicar ali pra pessoa, implicar como que ela vai aprender e tal. Parceiro meu pegou mentoria tua e o mano tá ganhando 20K em 2 meses de mercado. Qual dos? Tem alguns que tá nessa pique aí. Chama lá. Ensina pra quem tá começando do completo zero. Ensina aí. Hoje eu postei um depoimento no Instagram que eu peguei um mentorado burro, menino. Burro. O cara era burro, era uma porta. Peguei ele do zero, ele é uma porta, uma completa porta. Era burro. Aí eu ensinei e hoje ele tá ganhando grana, mano. Ele acertou um Edzinho hoje do zero que tá batendo, tá chegando na casa dos 7 dígitos já. Entendeu? Tá chegando na casa dos 7 dígitos. Coitado do moleque, caralho, mano. Ele me fez muita raiva, entendeu? Muita raiva. Tipo assim, ensinando a mesma coisa, toda cal, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu falei, pô, irmão, olha ele aí, é o William. Caralho, achei que você não tava na cal, viado. Foi mal, William. Caralho, foi mal, viado. Ai, ai. Mas foda-se. Aprendeu, hoje tá ganhando grana. Tá bem hoje, tá bem. Tá bem. Faz seu depoimento aí, William. Valeu a pena o xingamento ou não? Mano, eu sou sincero. Ele fez uma raivazinha, mas ele, depois que você dá um sermãozinho, ele aprendeu e hoje tá aí bem. E aí, depois que eu vi que ele tava bem, eu indiquei pra operação e ele virou. Demorou um tempinho pra acertar e tal, mas deu bom. E o Gui Cop? Mano, o Gui Cop era outro burro, viu? Puta que pariu, o Gui Cop era burro também. Caralho, que ele era jamanta. Caralho, velho. O Gui Cop fez raiva. O Gui Cop fez raiva, menino. Mas ele deslanchou, o moleque tá bem hoje. Já deve ter batido os seus 20 milhões ali. Mas ele fez raiva, mano. O Gui Cop fez raiva. Porque ele era a mesma coisa. Eu falava as coisas pra ele, aí ele vinha pra próxima call pra revisar, eram os mesmos erros. Entendeu? Pagar 5K e esperar a humilhação. Porra, mas pelo menos todo mundo que tá sendo humilhado teve resultado, né? Olha pelo lado bom. Fico pensando se sou burro assim. Ai, ai. É não, é não. É assim que aprende. Assim, eu tenho uma metodologia bem direta, né? Então, se estiver ruim, eu vou falar. Eu não vou esconder, não vou passar a mão na cabeça. Se estiver ruim, eu vou falar que tá uma merda. Se tiver uma merda, tá uma merda. Fiquei com medo agora de se eu ser humilhado antes de ser um corte. Mas é isso, galera. 3 erros mais comuns que você notou nos mentorados são burro igual uma porta. Mano, tentar inventar muita coisa da cabeça deles, entendeu? É... O que que é? Eu acho que esse é o principal. A galera quer reinventar a roda, quando isso não existe. Hoje no mercado, a gente não cria nada do zero. Eu crio um anúncio do zero? Crio. Mas o que que é a ideia? É tu criar do zero com base no que já dá certo. Tu não vai criar do zero, sonhei aqui
e tive uma ideia da nova VSL milionária. Não, não é assim. É você ter repertório, você estudar e com base nisso, você ter ideias, tá? Pra, pra criar do zero. Só que a galera, ela quer tirar ideias que ninguém no mercado faz, entendeu? Então é o seguinte, vamos falar assim. Se ninguém no mercado faz, existe algum motivo. Tu não é um novo descobridor do fogo. Tu não vai inventar uma nova roda. Então, essa é uma parada que eu batia muito na galera. Queriam inventar muito, coisa que não era pra inventar. Galera, o feijão com arroz bem feito já coloca muita grana no bolso de vocês, tá? Feijão com arroz bem feito já coloca muita grana no bolso. Tu quer inventar? Beleza, tu inventa quando tu já tiver assim, com meio milhão na conta. Aí tu começa a inventar. Tu começa a fazer umas paradas mais novas, começa a pensar em umas ideias diferentes. Mas enquanto não tá forrado, mano, feijãozinho com arroz bem feito ali, 80-20, entendeu? Sem muito mistério. E a galera tava começando um mês de mercado, 15 dias de mercado, queria fazer uma parada totalmente inovadora e tal. E aí era o que eu mais batia, né? Ahn, eu sendo massacrado porque não era black suficiente em ED. É, ED é embaçado pra galera pegar a malícia ali do blackzinho. Fiquei com medo agora de eu ser humilhado de ser um copy. É. Melhor isso que entrar em uma OP e ser demitido por falta de resultado. É isso que eu penso, entendeu? Eu sou bem direto, eu falo que vocês estão mal, que vocês precisam melhorar, entendeu? Porque o que é que pega? Eu indico os mentorados para operações, entendeu? Então acaba que é meu nome que tá em jogo também. Eu não vou indicar um mentorado que eu sei que ele não tá pronto. Pô, se eu mando um mentorado ruim, automaticamente meu laço com aquele dono de operação acabou. Eu não consigo mais indicar outras pessoas para ele. Então, eu não mando gente despreparada. E quando eu indico, o peso da indicação tem muita força, né? Então, assim, uma indicação minha é pro cara chegar e dar resultado. Não é pra ele fazer merda lá dentro. Entendeu? Essa que é a ideia. Mas bora lá, dúvidas sobre o conteúdo? Quanto um Cop Júnior que é ex-burro começa ganhando? No mínimo, 2K ali, tá? Mas a ideia é a seguinte, tu entrar em uma operação, vai fazendo uns freelazinho ali, vai entrando em outra operação depois, acerta uma copy, depois passa pra plena e tal. Se o cara não aguenta a pressão na mentoria, não vai aguentar na OP. É isso, entendeu? Na mentoria aqui, chega um determinado momento onde eu ensino o cara a escrever rápido, né? Pra ele entrar em mais de uma operação. Eu faço o cara escrever em 10 minutos, pô. Um edge do zero, entendeu? Então é essa a ideia. Faltou mais dois erros. Não, o principal erro é esse, entendeu? Todos os outros erros são atrelados a esse erro principal, que é o cara querer reinventar muita roda. Fala um pouco da quantidade de criativos para teste de oferta e como a equipe faz isso. Aqui a gente testa a oferta com 5 bores, e 3 a 5 hooks. Se a oferta mostrar potencial, a gente cria mais. Tem dica para produtividade? Boleto para tu pagar. No instante tu cria motivação. Vai colocar essa call na imersão? Não, essa call vai pro YouTube. Pra liso como o meu, ainda não tem grana pra entrar na mentoria. Como iniciar meu aprendizado em copy? Assiste todo o canal do YouTube. Vai ter muita coisa pra tu aprender. E aí, dúvidas, galera? Senão a gente encerra por aqui. Cadê o mapa mental? Que isso, já tá assim. Vai disponibilizar o documento da aula de hoje? Vou. Vou sim. Beleza, galera. Então é isso. Acredito que não tenham mais dúvidas. Então bora meter marcha. Vou lançar no YouTube essa call. O mapa mental vou mandar pra quem tiver marcado no Insta. E você chegou a estudar a carta de vendas antigas? Acho importante? Acho, mas foca nos livros primeiro. Valeu, babies. Até a próxima call.